Agora misturando política com tecnologia. Agora quero resgatar aqui uma fala do Lula. Ele faz uma declaração que deu logo depois, ao sair da prisão. É sobre o que a gente pode chamar de uberização. Vejam vocês, surgiu esse termo agora. Vini, me ajuda com essa história, vamos lá. Surgiu, pois é, Edgar. O Lula, ao sair da cadeia lá em Curitiba, na última sexta-feira, dia 8, ele fez aquele discurso ali, junto aos seus aliados também, os militantes petistas que estavam durante todos aqueles dias na frente da sede da Polícia Federal, e tocou nesse ponto, né? Ele citou uma pesquisa que ele leu, que saiu no IBGE, Edgar, falando aí da queda da taxa de desocupação no país, que caiu de 12% para 11,8%, ainda assim são 12 milhões e meio de brasileiros sem trabalho, mas houve um aumento aí, um recorde em duas categorias, né? Um aumento de 2,9% no emprego no setor privado, só que sem a carteira assinada, portanto sem o registro, e de 1,2% por conta própria. E aí entra esse termo uberização, que hoje em dia não tem mais a ver só com a empresa Uber, né, o setor ali de transporte público, mas acaba se expandindo também para vários outros setores, onde a pessoa, como alternativa, né, por não ter um emprego, acaba aderindo aí para ter uma renda enquanto não consegue um emprego formal, né? Então tem essa questão aí da informalidade, mas acaba levantando toda uma discussão sobre estabilidade, sobre a qualidade do emprego, sobre a precarização, e é sobre isso que o Lula acabou falando nesse discurso. Nós vamos ver agora. Eu vi os dados do IBGE, depois que eu fui preso, depois que eles roubaram do Haddad, o Brasil não melhorou, o Brasil piorou. O povo está passando mais fome, o povo está desempregado, o povo não tem mais trabalho com carteira assinada, o povo está trabalhando, sabe, de Uber, o povo está trabalhando de bicicleta para entregar pizza, o povo está trabalhando, na verdade, sem o menor respeito. Tá aí, Edgar, então, e o que o Lula fala, a gente acaba percebendo, né, que, por exemplo, você descer aqui na Avenida Paulista, nos grandes centros também, você vai encontrar vários, né, desses meninos aí, de bicicleta, de moto, com essas grandes mochilas. Às vezes até a pé, né? Fazendo entrega. A pé também, mas, repito, né, acaba sendo uma alternativa aí num país que está anos e anos numa grande crise. Ô, Fifito, essa percepção chegou na produção artística, né? Chegou, gente. Tem uma série da HBO que é das melhores produções do ano, na verdade, chama Years and Years. Sim. E é uma série que se passa num futuro não tão distante, em que as fake news estão bem disseminadas, em que a carne, por exemplo, está sendo substituída por outro tipo de carne. As pessoas estão perdendo funções, por exemplo, contadores estão perdendo seus empregos, porque alguns empregos estão sendo substituídos pela tecnologia. E as pessoas estão sendo obrigadas a acumular empregos fazendo exatamente isso que o Vini falou. Um dos personagens, por exemplo, ele fica famoso por perder 1 milhão, numa espécie de confisco da poupança, vamos dizer assim, com um banco que fale e ele perde tudo que tem na conta dele. E ele passa, então, a pedalar diariamente vários e vários quilômetros para tentar conseguir alguma grana para a sua família, que é uma família que demanda, viu? Uma filha dele, por exemplo, é transhumana, e se você acha que transexualidade ainda é algo que se confunde, a transhumana quer ser um robô, assim, ela quer ser integrada com o robô, né? Ela quer ter o seu zap no dedo, filtro de WhatsApp na cara. E é uma série muito, muito legal, que fala bastante sobre a realidade que a gente vive, ampliada de maneira bem exagerada, assim, mas que diz muito sobre o tempo que a gente vive hoje. Não é exagerada, não. O Harari, naquele livro dele, Homo Deus, fala disso tudo, que é uma possibilidade concreta de acontecer daqui a pouco. Eu acho a série incrível. E, aliás, sobre essa coisa da precarização do trabalho, Vini, tem uma questão muito importante. É claro que a gente usa desses aplicativos, e esses aplicativos mudam muito a nossa vida e facilitam a nossa vida. Quem não usa esses aplicativos? Mas alguns deles, por exemplo, não dão a assistência que alguns de seus funcionários precisam. A gente se lembra de um caso, se eu não me engano, de um entregador de Rappi que morreu. E aí a comida da pessoa não chegou, a pessoa que encontrou o corpo do cara entrou em contato com o Rappi e o Rappi ainda tentou ver o prazo de entrega da comida nesse exato momento na época. Isso virou um grande escândalo há alguns meses, a empresa já se desculpou, mas é isso. Como é que se lida com empregos não formais e sem um vínculo como os outros que existem hoje em dia, assim? Essas empresas precisam dar plano de saúde, por exemplo? Essas empresas vão se responsabilizar
por um acidente, já que muitos dirigem bicicleta num trânsito louco como o de São Paulo? São questões importantes de serem respondidas. E por enquanto, dilemas, né, da modernidade, vamos chamar assim. A gente tá aqui com o Carlos Aros, o nosso Uber da Jovem Pan, só ele pode falar sobre isso. Ô, Aros, uma coisa aqui, olha, não é o seguinte... Sob certa perspectiva, a gente pode conversar a respeito dessa sua definição. É importante dizer que o Aros chegou dentro do prazo estabelecido. A onipresença do Carlos Aros. Mas, ô, Aros, vem cá, você me brinca, eu me chamo, eu me autodefino como uma matuto, né? Tecnomatuto e tal. A gente brinca com isso, mas assim, a tecnologia, esses benefícios que a tecnologia podem trazer para a nossa vida, são questionados quando a gente tem esse assunto, esse conteúdo que a gente está trazendo aqui. Né? É a precarização do trabalho? Isso vai gerar o quê? Uma espécie de nova maneira de prender e escravizar, tirar direitos do trabalhador? Como é que você, que é um aficionado, um adepto da tecnologia, das novas formas de serviços e tal, como é que você se posiciona sobre isso? Você sabe, né, Edgar, eu leio muito a respeito desse assunto. É um debate que não passa só pelas relações trabalhistas, tá? A gente vê a relação trabalhista nesse caso, ela é já o resultado de um processo anterior. Essa discussão ela começa muito antes. E quando ela começa? Quando a gente coloca pessoas que estão cada vez menos capacitadas para desempenhar atividades que passam a se tornar prioritárias, né, uma vez que as atribuições mecânicas, vamos dizer assim, né, uma figura aqui é o cara do carimbo, né? Esse cara desaparece porque uma máquina pode fazer esse processo muito mais barato, de maneira muito mais eficiente, liberando essas pessoas para funções mais complexas. E aí é que mora o problema. A qualificação. Nós não estamos preparando uma parcela significativa da sociedade para desempenhar essas funções complexas. Algumas empresas trabalham, tem uma expressão que as empresas, sobretudo as empresas de tecnologia hoje gostam muito, que é o reskilling. Elas estão trabalhando uma nova capacidade, uma nova habilidade para os seus colaboradores, porque elas já percebem que dentro de casa algumas funções deixarão de desaparecer. Então, dentro do setor financeiro, algumas atividades que são mecânicas... deixarão de existir. Algumas dessas atividades que são mecânicas passam a ser robotizadas. Então, a robotização passa a ser uma tarefa importante a ser cumprida e o ser humano fica de lado. No meio de tudo isso, surge um debate importante, e aí é por isso que nessa fala do Lula surge a expressão uberização, é porque se convencionou, e a uberização é um termo tão amplo, que você pode encontrar 4 ou 5 definições para ele. A gente tem da uberização quando a gente está falando sobre economia compartilhada, então várias pessoas tendo acessos compondo um determinado segmento, e isso faz com que a economia se movimente a partir de diferentes atores interagindo. E nesse caso a gente está falando sobre a terceirização. A gente está falando sobre, né, as empresas abrindo mão de um profissional dentro de casa para contratar uma mão de obra muito mais barata lá na frente. Então ele está falando sobre esse segundo termo. E tem outros vários que aí não vale a gente entrar no mérito aqui. Só que quando o Lula fala isso apontando o presente, ele desconsidera que no caso brasileiro a gente tem que perceber a chegada da Uber aqui, e eu recebi no Tech News os executivos da Uber logo que ela desembarcou aqui no Brasil. A força do Estado, né? Não só, mas um momento agudo em quando a gente começou a ver a curva do desemprego crescer, depois da crise lá de 2008, 2009, aí 2010, aí os números começaram a ficar muito ruins. A gente teve um momento agudo de crise política, tivemos impeachment no meio do caminho, a economia tropeçando muito e chegamos nos índices de desemprego que nós temos hoje. O que o brasileiro fez? Ele pegou o modelo que deveria ser, sob a ótica da economia compartilhada, um modelo de complementação de renda. E veja, eu estou falando da Uber especificamente, tá? E na prática virou substituição. E virou a atividade principal desse cara. Substituiu-se. Eu vou dar um exemplo para você. Você falou eu até coloquei o termo qualificação aqui, né? Porque a tecnologia, quando ela chegou, acabou. As pessoas estão pensando em tecnologia agora, enquanto a gente está falando, para gerar alguma coisa futura. Mas é o amanhã que ninguém sabe que vai acontecer. Então, essas pessoas, hoje, por exemplo, as pessoas não estão sendo preparadas. Ok, tem isso. Agora, tem uma coisa também com relação à falta de oportunidade de emprego. Eu tenho amigos
Tenho amigos. Não é um só, não. Vários. Qualificados. Formados. Especialistas em determinadas áreas, tecnológicas inclusive, que foram para o Uber por uma falta de oportunidade dentro de suas respectivas expertises, das suas áreas. Então, não é só uma questão de que, olha, a coisa está sendo trocada. O trabalhador que está sem espaço está buscando aí, nessas novas formas, uma maneira de sobreviver. Quando a gente olha os casos... E aí tem uma discussão. E é muito engraçado, porque quando a gente olha esses casos, eu recebi no Sociedade Digital essa semana 3 líderes de empresas em segmentos diferentes. E os 3, quando eu toquei nesse assunto, os 3 levantaram a questão de que sobram vagas nas companhias, porque eles não conseguem encontrar as pessoas que tenham as capacitações específicas que precisam para complementar aquelas vagas. Então, a gente tem estudos dizendo, por exemplo, Edgar, que um camarada que fica 3 anos, sem fazer alguma capacitação, sem buscar algum tipo de conhecimento novo, esse camarada ele já está obsoleto para o mercado. Vai ser engolido. Então, na verdade, sobram vagas em algumas áreas muito específicas. E serão essas as vagas que nós teremos daqui para frente. Sim. E faltam pessoas com as habilidades muito específicas para essas vagas. Sim. E aí isso leva a um debate que um camarada aqui no Brasil já trata há muito tempo, sobre a tal da renda básica universal, né? O Suplicy fala sobre a renda mínima, né? Uhum. Mas o Elon Musk, o Bill Gates, todos os líderes dessas empresas de tecnologia fazem a meia-culpa deles, dizendo que vai ser preciso que as corporações que lucram com a mão de obra, com o afastamento da mão de obra e a aproximação das máquinas nos postos de trabalho, essas companhias terão que promover uma espécie de renda básica universal. E aí nós vamos ter que discutir... E é isso de caridade. É isso. É o que o Harari coloca no livro dele. Exatamente, perfeito. A discussão que ele coloca no livro dele é justamente essa. Nós estamos colocando ali essa renda básica, dizendo assim, estamos doando para que essas pessoas tenham como viver, porque as máquinas farão o trabalho delas. Sim. Só que tem uma continuação desse raciocínio. Nós estamos vivendo o ócio, e esse ócio não será necessariamente criativo. Uhum. A gente pode ter um acentuamento dessas desigualdades, nós vamos poder ter guerras porque o camarada fica desocupado, vai ser um ócio depressivo. E é muito complexo. Aros, pegando carona nessa distopia de séries e do próprio Harari no Homo Deus, eu queria dizer o seguinte, um ponto importante. O Harari aponta, inclusive, no livro dele, que haverá daqui a pouco uma eventual super raça, uma revolução biogenética, que vai criar pessoas com dinheiro para fazer isso, que são realmente mais fortes, mais inteligentes, mais belas, e vão configurar uma nova elite. Agora, você falando dessa massa de inúteis que vai ser criada, que dependeriam da generosidade dessa nova elite, cria um problema, porque sempre essa elite econômica que a gente teve, esses mega empresários, precisavam dessa massa de trabalhadores e consumidores para gerarem renda. A partir do momento que eles precisarem só de especialistas em altas tecnologias, ou grandes cientistas, ou de artistas, será que eles teriam exatamente essa generosidade, essa complacência cristã em relação a uma massa de completos inúteis? E aí que a gente chega num debate fundamental, que é o seguinte: qual é o papel dos governos nesse aspecto, em regulamentar algumas questões, em limitar algumas questões, e quando é que nós vamos tomar consciência de que estão sendo criadas grandes autoridades que se equiparam a governos, porque se a gente for pensar, dentro das plataformas do Google, nós temos mais do que a população da China, por exemplo. O Facebook tem mais pessoas conectadas a ele do que a população da China. Então, assim, nós temos países operando financeiramente, socialmente, sem nenhum tipo de regulação. Essas empresas vão precisar entrar num trilho de um entendimento em que o impacto econômico e o Fórum Econômico Mundial, se não me engano, nas 2 últimas edições, já discutiram muito isso. Nós vamos precisar lidar com isso de uma maneira muito mais efetiva. A gente não está falando sobre o futuro. Mas a gente está falando sobre o presente. Deixa eu fechar. Vai, Adri, a possibilidade real de criação de novos trabalhos, novos empregos, novas demandas, porque o capitalismo sempre se supera e cria novas demandas. O próprio Harari fala que a gente nunca foi tão materialmente feliz como hoje, e a gente reclama cada vez mais. Essa criação de novas demandas está nesse aspecto ela existe. O grande problema, e que não é um problema na verdade, é uma evolução natural do nosso conhecimento, é que essas novas demandas, elas estão requerendo um grau de conhecimento mais complexo, o que é natural também. E aí, por exemplo, a gente vai entrar numa discussão que aqui não vamos ter tempo para ela, mas talvez nós já estejamos atrasados, talvez não, com certeza nós estamos, é a minha opinião. Nós deveríamos estar ensinando a molecada nas escolas a programar.
junto de matemática e português. Horas, daqui a pouco eu não vou estar mais falando aqui, vai ter um robô, uma inteligência artificial. Mas você quer um alento, Ed? E aí a gente vai apertar aqui o modo conservador, comentário, pum. Aí vem o comentário default. Aí modo progressista. Modo progressista. Morning show algoritmo. Não, Ed, mas... também do modo lacração. Mas se você quer saber, mitagem. eu tive, rapidamente para fechar, eu tive ontem com um consultor da Accenture, para uma matéria que vai ao ar no Jornal da Manhã nesse sábado, e uma conversa incrível, e ele dizia o seguinte, que algumas das áreas que vão precisar cada vez mais de pessoas, de carne e osso, são as áreas que envolvem a comunicação. Nós vamos precisar explicar para o mundo o que está acontecendo. Então nós, Ed, os comunicadores, em uma primeira leitura, estamos salvos. Jornalistas e prostitutas nunca vão desaparecer. Olha, no Japão... É uma demanda concreta. No Japão, as prostitutas já começaram a se tornar dispensáveis porque já tem robôs cumprindo esse papel. Não. Tem bordéis de robôs. Não, pelo amor de Deus. Sexo asséptico não, pelo amor de Deus. Valeu, Aros. Tá Um bom abração, por hoje. gente. Valeu. Tchau, tchau.